Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Dr. Khaled Lax, advogado criminalista, professor de Direito Penal. Ontem, dia 13 de setembro, um domingão, fiz um vídeo sobre o que é tráfico privilegiado, para explicar aquela decisão do STJ, do ministro Rogério Schietti e da sexta turma. Aí meus colegas me cobraram, falaram: doutor, você falou da lei, falou que é tráfico privilegiado, mas não falou a parte técnica. Então hoje eu vou tentar explicar a parte técnica de uma maneira bem simples. Vai servir mais para alunos de direito, para jovens advogados recém-formados, tá bom? Vamos lá. Eu falei ontem que existia uma lei antes dessa nova lei de entorpecentes. A lei era 6368 de 76, que dizia o seguinte: qualquer pessoa que tivesse naqueles 18 verbos, tivesse droga para fins de tráfico, tinha uma pena de 3 a 15 anos. O ruim dessa lei era o que eu falei ontem. Ela equiparava, todo mundo era igual, o grande traficante, o pequeno traficante, o viciado traficante, o usuário traficante, aquele que oferecia droga para o amigo, era tudo farinha do mesmo saco, ia tudo para o mesmo saco. E aí era ruim. E nós tivemos um problema pior ainda. Com o advento da lei de crimes hediondos, a lei 9.072 de 1990, no seu artigo 2º, se não me engano, não me lembro mais, ela proibia quem era condenado ou preso por crime hediondo ou equiparado ao hediondo, porque o tráfico de drogas não é crime hediondo, tá? É equiparado ao hediondo de acordo com a Constituição Federal. A Constituição, em 1988, quando ela deixou o legislador criar os crimes hediondos, porque quem cria crime hediondo não é o juiz, é a lei, é o sistema legal. Então o juiz não pode falar: eu vou classificar isso aqui como hediondo porque ele é muito feio, crime não. A lei tem que dizer quais são os crimes considerados hediondos. Quando ela autorizou o legislador a fazer a lei, a Constituição, ela já colocou os 3T, 3 crimes que eram equiparados a hediondos, que tinham que constar na lei, que é o tráfico de entorpecentes, o terrorismo e a tortura. Então o tráfico não é hediondo, ele é equiparado a hediondo. Então quando veio a lei de 1990, acabou com todo mundo, porque a lei dizia o quê? Quem era preso por tráfico não tinha direito à liberdade provisória. Então você podia ser primário, reincidente, não estavam nem aí, você não saía da cadeia. E se fosse condenado, tinha que cumprir de ponta a ponta. O regime era fechado, não era vedada a progressão de regime. Vocês jovens advogados, nós sofremos muito naquela época, viu? Em 1990 fizemos um congresso lá para decidir essa lei, foi difícil, foi muito difícil para a gente. Ninguém saía da cadeia. Aí o STF, em 2007, se eu não me engano, julgou inconstitucional esse artigo. não a lei, essa parte que vedava a liberdade provisória e que vedava a progressão de regime. Aí veio uma nova lei dizendo que quem fosse preso por tráfico de entorpecentes ou crime hediondo, ou equiparado a hediondo, poderia ter liberdade provisória sim, e poderia iniciar já em regime fechado, não era obrigatório ficar no regime fechado. Melhorou bastante. E aí, em 2006, foi criada a Lei 11.343, de 2006, que criou, no seu artigo 33, alguns parágrafos. Então, nós temos lá o tráfico de entorpecentes normal, tem o parágrafo primeiro, que equipara a mesma pena a quem faz aquelas situações, e aí vem o segundo, o terceiro e o quarto. O segundo fala que quem induz ao tráfico, induz a pessoa a usar droga, tem uma pena de detenção de 1 ano. O parágrafo terceiro fala que aquele que oferece droga sem objetivo de lucro tem uma pena de 1 mês a 6 meses de detenção, se eu não me engano. Olha a diferença. Na lei antiga ele era traficante, ia pegar uma pena de 3 a 15 anos. Aqui ele pega a detenção de 1 mês. E veio a criação do parágrafo 4º. O senhor deputado que falou besteira lá na Assembleia, alguns juízes que ficam enchendo o saco. Gente, quando você for criticar uma lei, lê a lei. Vai lá ver por que ela foi criada. Quando você quiser saber de uma lei, for estudar uma lei, vê a exposição de motivos da lei, que é antes da lei, está lá. Quem apresenta o projeto explica o motivo da lei. E a lei diz o seguinte, que esse parágrafo 4º foi criado para acabar com essa diferença. Você não pode considerar iguais um traficante grande com aquele velhinho aposentado que vai trazer droga do Mato Grosso para lhe complementar a renda familiar, com aquela senhora ou aquela moça que viaja para os Estados Unidos, para a Europa, levando droga. Não dá para comparar. Eles são pobres coitados que ganham uma merreca para levar droga. Então você não pode comparar ela com o dono da droga. É isso que a lei veio fazer. Só que para isso, doutor, eu só fui preso uma vez, eu nunca fiz isso.
me ofereceram, eu achei legal. Então você não pode botar no mesmo saco. Então a lei criou o parágrafo 4º do artigo 33. Se a pessoa preenche 4 requisitos, ela tem direito a um redutor da pena, reduz a pena de 1/6 a 2/3. Quais são os 4 requisitos que eu falei ontem? O réu tem que ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar nenhuma organização criminosa. Por que eu frisei o não se dedicar? Pelo seguinte, alguns juízes falam o seguinte: ele estava em atividade criminosa, então não tem direito ao redutor. Meu amigo, qualquer atividade de tráfico é criminosa. Oxi, não é isso que a lei quis dizer, meu camarada. A lei quis dizer o seguinte: se a pessoa se dedica, se ela faz disso um meio de vida. Você não pode chamar um velhinho que leva 200 quilos de maconha, 100 quilos de maconha, uma vez na vida, uma na morte, falar que ele se dedica à atividade. Não, ele é um aposentado, ele é um coitadinho, mas ele infelizmente caiu. Só que a lei dá um benefício para ele. Outra coisa, alguns juízes usam a quantidade de droga para vedar, para negar o redutor do parágrafo 4º. Isso está errado, não está escrito na lei. O que a lei diz? A lei diz no artigo 42, a lei 343, que o juiz deve levar em consideração, quando for aplicar a pena base, a quantidade de droga. E não lá no parágrafo 4º, na terceira fase, quando ele for dar a causa de diminuição. E, professor, não entendi nada. Vamos voltar. O artigo 68 do Código Penal diz o seguinte: o juiz, quando for aplicar a sentença, ele deve usar um método trifásico, um método em 3 fases. Ele não pode chegar e falar, vou dar 15 anos para o cara. Não, ele tem que explicar fase por fase. A primeira fase são as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Lá o juiz vai considerar os antecedentes, a culpabilidade, bem como o comportamento da vítima, um monte de coisinha. A vida pregressa do acusado. Ele vai considerar isso para achar uma pena base, onde ele vai iniciar a condenação. A pena do tráfico é de 5 a 15. Então, entre 5 e 15 anos, ele acha uma pena. Quando ele for aplicar a pena base, aí que ele deve levar em consideração a quantidade de droga, correto? Na segunda fase, ele deve levar em consideração os agravantes e as atenuantes. O que é isso? São causas que sempre diminuem a pena, circunstâncias que sempre diminuem a pena ou sempre agravam a pena. Quais são? Exemplo: o agente ser menor de 21 anos, o agente ter confessado espontaneamente o crime, isso aí sempre diminui a pena. O agente ser reincidente, aumenta a pena. Ter cometido o crime com criança, aumenta a pena, artigo 40. Então, são essas circunstâncias que ele deve levar em consideração. Aí, na última fase, na terceira fase, então ele já passou da primeira e da segunda, ele já usou a quantidade de droga lá na primeira, agora ele vai levar em consideração as causas de aumento e de diminuição de pena. Aí ele vai ver lá algumas partes do artigo 40 lá da lei e vai ver o parágrafo 4º, se o agente faz jus, tem direito ao redutor. Então, ali que ele vai ver. Não é só... Outra coisa que eu vou falar para vocês, sobre quantidade de droga. E sobre crime privilegiado por ser crime comum. Você acha que foi fácil? Quando foi criada a lei em 2006, até 2016, 10 anos se passaram e ninguém sabia se era crime comum ou não. Até ontem, né? O Tribunal de Justiça vivia insistindo que era crime hediondo. Metade do tribunal achava que era hediondo, metade não. O STF acabou com essa dúvida em 2016, quando julgou aquele habeas corpus. E olha que interessante. Qual era a quantidade de droga que os rapazes estavam usando? Eram 2 rapazes, um motorista e o ajudante do caminhão. Eles vinham do Mato Grosso. Sabe quanto tinha de droga ali? 700 quilos de maconha. Ora, se eles deram um tráfico privilegiado para quantidade absurda dessa, qual é o problema, seu juiz, de o senhor não baixar a pena? O senhor tem que ver a quantidade de droga lá na primeira fase, ok? Tanto que eu tive um caso, em 2017, a moça não tinha onde dormir, a mãe brigou com a mãe mandou embora, ela ficava na gandaia. Aí o que aconteceu? Falou com o amiguinho dela apresentou um traficante da rua lá, que eu mandava na vila, falou, tem uma casa aí vazia, quer cair para dentro, só que tem um quarto lá, você não mexe lá não, que tem umas drogas minhas. Ela falou, tudo bem, e dormindo. Quando a polícia invadiu, descobriram 330 quilos, 340 quilos de maconha. Olha a quantidade, 300 e poucos quilos de maconha. Ela foi condenada, na primeira fase, o juiz usou o artigo 42 e deu 12 anos de cadeia para ela.
Na segunda fase ele não aumentou nem baixou, porque não tinha escola perto, não tinha criança menor de idade envolvido, não tinha idoso, beleza, ficou 12 anos. Na terceira fase ele usou o redutor, ele reduziu 2/3, deu 4 anos para ela. Aí ele viu que ela era primária e deu regime aberto para ela, ela foi solta. Simples, não é? Então é isso que eu dou a dica para vocês, jovens advogados. Briguem pela quantidade. A quantidade tem que ser aferida na primeira fase. E aí o juiz fala assim, doutor, mas essa quantidade de droga, é óbvio que ele se dedica à atividade criminosa. Lê do engano, eu acabei de explicar. A mula, quando foi criada a lei e esse parágrafo foi criado, foi para beneficiar aquelas mulheres que eram presas no Paraguai, indo e voltando da Bolívia. Na época era Bolívia ainda. Quanto que elas levavam de droga? Levavam 1 grama, 2? Não, levavam 100 quilos, 50 quilos. Então, a quantidade sempre foi grande das mulas. Por isso são chamadas de mulas, que carregam muita droga nas costas, ou no corpo. Então, e o julgamento do STF, quando considerou o tráfico privilegiado como crime comum, eram 700 quilos de maconha. Então, esquece essa papo furado aí. Dedicar-se à atividade criminosa é você viver do crime. É ficar provado nos autos que aquela pessoa que está presa com droga sempre viveu do tráfico de drogas. É isso que é atividade criminosa, se dedicar. Ah, mas ele foi preso em atividade criminosa. Claro, qualquer atividade com droga é criminosa. A lei diz que é crime. Oxe, simples, né? Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima.